aqui compartilhando o conhecimento dele com a gente. Seja bem-vindo, Marcelo. Mais um dia, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, Isabel. Bom estar aqui com vocês de novo. Obrigada. Marcelo, para a gente começar, são vários pontos importantes, né? A gente estava até tratando aqui agora há pouco, um pouco mais essa questão toda desse cenário nosso político, doméstico, que está fazendo muito peso ainda e preço para os investidores, principalmente em várias questões, desde o anúncio de alguns nomes desta equipe de transição, a gente está vendo uma grande movimentação no mercado, até capital estrangeiro, né, indo embora diante de algumas questões. Mas primeiro eu queria entender a sua visão, como que você está vendo, né, exatamente esse momento no qual estamos vivendo, deste governo de transição, essas questões políticas ainda trazendo essa volatilidade, tanto para o dólar quanto para o nosso mercado interno. Qual aí seria, né, a solução, né, para muitos investidores que estão temerosos aí em relação a esse waiver, em relação a esse, né, teto de gastos que pode ser retirado, na verdade, o Auxílio Brasil de uma forma permanente ou de próximos 4 anos aí desse teto de gastos? Como o investidor, né, se prepara para tantas situações ainda indefinidas no cenário político? A gente está vendo aí uma tentativa de mudança muito grande aqui no cenário macro brasileiro, né? O Brasil virou essa estrela, né, entre os dois turnos da eleição, muita expectativa positiva, né, que foi se esvaindo aí ao longo da semana passada, mas a ideia é que o Brasil é um emergente de baixa emissão de carbono, que é extremamente importante. Acho que eu estava escutando aí as conversas de vocês antes aí, né? Eu acho que é o principal trade internacional. O Brasil é que ele é um país de energia limpa, né? Ainda mais que estamos tendo aí, vai ter nessa semana, né, mais um encontro sobre acordo internacional para emissão de carbono. Ele vinha crescendo, né? Ele teve aí o 4º trimestre do ano passado, o primeiro, o segundo e o 3º trimestre, que ainda não saiu o PIB, mas já conhecemos os dados. Aí você está com a melhor sequência de 4 trimestres de crescimento aí desde do pré-recessão lá em 2014 e 2016. Você tem que voltar 10 anos no Brasil para achar um momento cíclico como esse no Brasil. E nós tínhamos aí, né, o que é essa grande discussão que estamos todos aqui inseridos, né, a combinação de política fiscal e política monetária, que ela, digamos assim, ela agradava enormemente digamos assim, a todos, né, que querem fazer uma posição no Brasil, né? O Brasil, ele já subiu o juro, né, vinha com a política fiscal cada vez mais apertada aí desde a saída da pandemia, né, desde 2020, você está aí com o superávit primário crescente, já está 2% do PIB. E como vocês estavam aí discutindo antes de eu entrar aqui, né, você tinha, digamos assim, um evento de incerteza, né, que era a eleição, quem vai ser, como vai ser a transição, quem vão ser os nomes, quem vai governar, né? E aí, digamos assim, você teve essa surpresa, digamos assim, negativa às pessoas, né, que estão realmente tomando a maior proeminência com o governo, e esse desejo de mudar de novo, né, a política fiscal brasileira, né? Você ficou no período Lula-Dilma, né, o gasto público cresceu 120% acima da inflação em 14 anos, né, mas foi 120% acima da inflação. Desde 2016, com o teto de gastos, em 6 anos, cresceu 3,5%. Isso incluindo o extrateto desse ano, né, que tem já os R$600, esses auxílios todos, né? Então, você tinha mudado radicalmente a política fiscal brasileira, e aí agora você tem a PEC da transição, você quer voltar para aquela trajetória de crescimento, né, que é a sua pergunta. Se você for 175 bilhões aí de gasto acima do teto no ano que vem, você tem que somar os 175, as exceções tradicionais, né? Você já tem o Fundeb, o governo do Distrito Federal, outras coisas fora do teto. Na verdade, são uns 240 bilhões fora do teto quando você soma tudo isso. E isso representaria aí você voltar a crescer o gasto público. O gasto público no Brasil seria em torno aí de 7 a 8% maior do que esse ano, em termos reais, acima da inflação. Então, é uma mudança radical, e a gente viu aí toda essa reação quarta, quinta e sexta.
e hoje também, né? Marcelo, a gente vê que o cenário sugere que a Selic vai continuar em alta, né? Em relação ao Tesouro Direto, quais títulos são os mais recomendáveis aí para esse mês de novembro, né? Para esse final de ano, diante de tantas dúvidas sobre o cenário fiscal? Essa é uma pergunta importante, hein? Olha, quando a curva brasileira, ela tinha, digamos assim, já invertido, né? Você tinha uma expectativa de queda de juros, muito importante, né? Então, tudo que você falava, vamos alongar os prazos, né? Porque assim você pode se posicionar melhor para um período de queda de juros. Mas com essa mudança radical, você tem que voltar atrás dessa possibilidade. Na verdade, você tem que voltar para prazos curtos, né? A incerteza ficou muito grande, né? Eu diria que no momento assim o investimento que tem o melhor custo-benefício voltou a ser o CDI, né? Porque se você realmente vai aumentar os gastos, né? E parece muito difícil voltar atrás disso. Pode ser que não passe no Congresso, tem que ter uma negociação, e isso, digamos assim, que isso emagreça um pouco essa alta de juros, mas essa alta de gastos, esse aumento de gastos, né? Mas você provavelmente vai passar por um processo longo, né, de desancoragem de expectativas, né? Hoje ainda isso é muito pouco, né? O foco não aconteceu nada, né? Mas se você olhar lá as expectativas de 25, 26, né? A média, né, da expectativa começou a andar, né? Então, se você começar a ter uma desancoragem de expectativas de prazos mais longos no Brasil, né? Aumento de gastos, e o governo que está em superávit voltar para o déficit na virada do ano que vem, provavelmente a política monetária vai ter que reagir a isso, e isso vai prejudicar muito, né, os prazos mais longos, que, por sinal, sofreram grandes perdas, né, entre os últimos dias da semana passada. Agora, em relação aos resultados, né, a gente continua aí na temporada de balanços. Como é que hoje a gente teve a divulgação aí de alguns resultados importantes, como o Embraer? Como é que você está vendo esses resultados de modo geral, principalmente o setor de varejo aí vindo bem abaixo do esperado? A gente tem final de ano ainda. Como é que você está enxergando? Se o passado brasileiro decepcionou em algum resultado, né, isso na verdade talvez seja pior e ainda mais, né? Você tem, foi uma surpresa, né? Surpresa do tamanho, né? Do movimento era até esperado, né? Mas na sexta-feira a CNI ela divulgou o índice de confiança do empresário industrial, né? E foi a segunda maior queda da série. Só perdeu para a queda mensal quando você fechou o primeiro fechamento da economia lá na pandemia. Então, provavelmente a gente deve ter agora, já tinha uma certa desaceleração contratada, você subiu o juro, apertou a política fiscal, subiu os juros, né? Você teve, eu mencionei aí, 4 trimestres de crescimento, né, que foi um período raro de se ver. Você tem que ir lá mais de 10 anos atrás para achar um período como esse, mas já se esperava que o quarto trimestre a economia começasse a desacelerar com a alta de juros, e o primeiro, segundo trimestre do ano que vem ela continuasse desacelerando até que você começasse a cortar juros e ela se recuperasse lá na passagem de 23 para 24. Como você já tomou um choque de juros na semana passada, um choque de 1,5 ponto, né, foi o que a curva de juros brasileira subiu em 2, 3 dias, né? E você ainda passou por essa queda da confiança, e essa semana não temos nenhum indicador, né, mas na semana que vem nós temos uma sequência de índices de confiança do consumidor, do comércio, da construção civil, que são levantados pelo IBRE da Fundação Getúlio Vargas. Se você continua tendo essa trajetória de queda da confiança e a curva de juros brasileira mais alta, o mais provável é que a gente espere uma desaceleração do resultado das empresas nessa virada, nesse final de ano e no início do ano que vem. Débora Oliveira também tem perguntas para o Marcelo. Débora.
Cipriano, bom dia. Deixa eu falar aqui, trazer um pouco de um assunto que tem causado aí grande expectativa, inclusive, no mercado. Dias o mercado responde de um jeito, dias de outro, porque também as mudanças foram constantes, que é justamente essa questão, né, dos isolamentos em relação à Covid-19 lá na China, essa política, essa tolerância de Covid-0 por lá. Isso vem mexendo bastante nas 2 últimas semanas, isso tem mexido bastante. Primeiro veio a notícia de que o governo ia realmente flexibilizar, no dia seguinte já não ia mais. Então a gente viu aí uma grande volatilidade relacionada a isso, principalmente as commodities metálicas. Eu até deixei aqui no quadro aqui atrás no nosso monitor de mercado para poder dar uma olhada. A gente teve realmente agora uma queda, mas no final da semana passada disparou, né, o minério de ferro, depois o governo realmente confirmar e começar a ir, por exemplo, por viajantes, né, não ter que mais ficar aquele tempo inteiro, né, de isolamento, ou qualquer pessoa que tinha contato ali com alguém que teve Covid também tem que entrar naquele imenso isolamento. A gente vê fábricas, o mercado inteiro parando por lá. Ou seja, toda vez que a gente tinha alguma notícia positiva em relação a isso, o minério de ferro dava aquela disparada, a gente já viu o reflexo de cara aqui. Porém, tem uma outra questão ali na China que eu não sei se muita gente talvez tenha deixado ali para um segundo plano por causa dessa questão do Covid, que é a demanda do setor imobiliário por lá. Apesar da gente ter agora esse otimismo em relação a esse isolamento que foi relaxado, que isso dá uma sinalização de que pode a economia voltar a andar um pouco mais lá, por outro lado, a gente tem um setor imobiliário, que é o que para onde realmente vai essa maior demanda do minério de ferro, que está bem parado e está bem prejudicado há um certo tempo, não é de agora, né? Está inchado, tem uma bolha, tem um problema gigantesco. Então, ou seja, seria mais um voo de galinha, a gente pode dizer assim, esse termo que é muito usado no mercado, em relação a esse minério de ferro, porque no final das contas a demanda que é a maior, que era o setor imobiliário por lá, não anda nada bem, né? Não, realmente a China se tornou assim uma das coisas mais difíceis de nós acompanharmos, até porque ela entrou, digamos, na fase mais difícil desde que ela entrou na Organização Mundial do Comércio há 2 décadas atrás. Ela tem toda essa disputa com os Estados Unidos, essa disputa impressionante, as restrições que os Estados Unidos colocou na área de tecnologia sobre a China, e ela está tendo que resolver uma quantidade enorme de problemas ao mesmo tempo. Então, a sua questão ela é muito relevante. A saída, né, dessa política de Covid-0 da China, ela, digamos assim, é o ponto de maior atenção dos mercados globais, né, porque você tem, ela é a maior contribuição para o crescimento global, continua sendo a China. Você já está desde 2020 em que a China ela está crescendo muito mais devagar do que o normal, e isso altera todos os mercados, né? E aparentemente, né, você deve ter algum relaxamento. Você já teve 2 semanas atrás a questão que você mencionou aí das companhias aéreas. Na sexta-feira também eles anunciaram que vão fazer mais um refinamento. A China ficou mais isolada do mundo em termos também de comunicação do que vai fazer, né, desde que até por conta toda essa pressão americana em cima dela, tudo ficou mais opaco, a gente tem mais dificuldade de saber, né? Até de entender por que eles têm tantas restrições assim para a saída política de Covid-0, né? E essa parte realmente ela está mais difícil. Aí, mas migrando aqui para o mercado imobiliário chinês, né, que assim, é tão até mais relevante, né, para o nosso mundo aqui, que é o minério de ferro e a Vale, a Bovespa, né? Na sexta-feira, as medidas que foram tomadas foram muito relevantes, né? Você vai, na verdade, permitir que os incorporadores, né, chineses, que eles rolem dívidas. Você havia apertado muito digamos assim, obrigado eles a reduzirem muito rapidamente a alavancagem. Você passou a ter uma série de problemas, a atividade caiu muito, né? E você também começou a ter o comprador de imóvel adiando a compra, e quem comprou querendo deixar de pagar com medo de que o imóvel não seja entregue. Então, as medidas na sexta-feira foram, digamos, muito amplas, né, no sentido de abrir um espaço para os incorporadores voltarem a ter recursos e os bancos renegociarem essas dívidas não pagas dos mutuários, dos compradores de imóveis chineses, né? Isso
melhora o ambiente, óbvio, né? Inclusive, muitos comentam também que, apesar de todo esse aperto, o mercado, em momento algum, assim, ele encolheu cerca de 1/3, né? Que é muito, é o maior mercado imobiliário do mundo, encolheu 1/3. Né? Mas ele não entrou em colapso. Se ele não entrou em colapso até agora e você começou finalmente a relaxar as restrições, é bem provável que ele não tenha um colapso que acabe com a economia chinesa, a economia global durante alguns meses, né? E começa a se estabilizar e comece a voltar a crescer. Mas o que a gente tem que entender é que o mercado imobiliário chinês, o objetivo de todo esse ajuste é que ele fique menor em bases permanentes. Eu acho que a referência é esse 1/3, 30%. A área construída na China anualmente vai ser, em bases permanentes, vai ser algo como 30% menor do que era há 2 anos atrás, né? Então, aquela demanda que que já existiu por minério de ferro, ela não volta. Ela, deprimida, ela volta a crescer, né? Volta a crescer, mas ela não volta ao que era, né? Então, os preços, né, do minério de ferro, ou das mineradoras, das siderúrgicas, é outro, né? E existe também uma coisa que a gente vai ter que avaliar muito bem, né? A China provavelmente, como ela quer ter um papel muito importante na redução das emissões de carbono daqui para frente, né? Ela deve reduzir a produção de aço, até porque uma das coisas que mais emite carbono é produzir aço, e a China produz mais da metade do aço do mundo, e provavelmente ela deve mudar isso aí. Então, eu acho que o voo de galinha é uma palavra forte, né, que a gente está acostumado aqui para caracterizar outras questões, mas acho que não dá para esperar que a gente volte para o que era 2 anos atrás, o mercado de minério de ferro. A gente até tem abertura, daqui a pouco eu atualizo melhor para vocês, mas a gente tem realmente aqui na abertura as bolsas americanas todas em queda, a gente já seguia com isso nos futuros americanos, mesmo com na semana passada a gente vendo um CPI aí trazendo um certo fôlego, inclusive, né, um aumento aí das bolsas americanas já com esse CPI um pouco melhor, que isso deu um certo alívio, mas tiveram algumas falas de uns Fed Boys aí que no final das contas não estão tão animados realmente de que a gente tenha por lá uma redução nessa próxima reunião aí desse aumento dos juros por lá, né? Isso tem realmente dividido opiniões em relação ao Fed, alguns diretores ali já acreditando que não deve, né, vir aí realmente para um valor mais baixo, outros citando, inclusive, tentando relativar a questão do próprio Fed ter dito na última reunião que mesmo não tendo uma velocidade maior, vai ser estendido por mais tempo esse aumento dos juros por lá. A gente tem visto o mercado respondendo aqui, pelo menos o mercado americano responde nessa segunda-feira, muito de olho nessa questão do Fed, a gente já via isso desde o pré-mercado. Você acredita que realmente a gente deve olhar um pouco mais, ter essa preocupação assim com a velocidade ou com a quantidade, com o aumento, assim, com quanto que vai aumentar ou com quanto tempo que vai durar esse ciclo de juros por lá? Porque isso tem dividido muito o mercado, Cipriano. Não sei se você consegue pegar nessa linha de raciocínio. O mercado tem dias que vai muito bem, mas é só algum outro Fed Boy dizer assim, olha, não acho que vai ser 0,75, o negócio vira totalmente. Ou seja, como que você tem avaliado essa volatilidade do mercado americano muito atrelado ainda a essa decisão dos juros por lá? Vamos colocar essa volatilidade no contexto, né, dessa alta de juros, né? Uma coisa que é impressionante depois que você vai lá e compara, né, todas as altas de juros, né, que os Estados Unidos já fez. Os Estados Unidos é muito rico em números, né? Não existe um lugar igual os Estados Unidos. Essa alta de juros é a segunda maior alta de juros da história do Fed, né? Mas está subindo só para... Não é mais só até 4,60, entre 4,5 e 4,75, né? A alta vai ser maior, né? Sabemos disso. Vamos ver nos dots aí de meados de dezembro, né? Mas como você estava em zero, né? O juro real estava negativo, né? E você está subindo o juro, a inflação vai cair, ele vai passar a ser positivo, né? O juro real. Somente aquela alta, né? Lá do final dos anos 70, início dos anos 80, é maior do que essa alta de juros. Então é uma alta de juros assim que realmente acaba com o retorno de todos os ativos no mundo inteiro, né? Então você tem, digamos,
E ela ainda tem uma outra questão, né? Ela está sendo muito rápida, né? Geralmente os ciclos de alta de juros, depois do Greenspan lá nos anos 80, né? Eles ficaram longos, você ficava um tempo fazendo alta, o mercado tinha tempo de se adaptar, né? Diluir as perdas ao longo de um período maior, era mais fácil da gestão de risco, né? Não sofrer grandes stops e tudo mais, né? Mas ela é grande e rápida, né? E então se derruba todos os ativos. Então o mercado, digamos assim, os preços estão todos muito deprimidos, né? São todos muito deprimidos. Então, quando você tem um alívio, como sexta-feira, né, quinta-feira, né, o CPI foi abaixo do esperado, que maravilha e tudo mais, né, os mercados tendem a melhorar. Foi uma melhora incrível de 2 dias, né, mas hoje, né, você já está voltando. Hoje é o choque de realidade. Na verdade, hoje é o normal. Quinta e sexta foram dias fora do padrão. Né? E tem uma questão, quando você faz uma alta dessa, né, tão grande, a segunda maior alta de juros, a segunda maior variação do juros do Fed Fund em termos reais da história do Federal Reserve, que é uma história centenária, né, o resultado sempre foi, né, uma recessão. Então, dificilmente vai escapar, os Estados Unidos vai escapar de uma recessão no ano que vem. Né? Então, os mercados não têm como melhorarem significativamente. Né? Nós vamos ficar nesse ambiente de volatilidade aí muitos meses ainda. Né? E, inclusive, é um ambiente difícil, né? Que nós aqui no Brasil estamos fazendo essa transição para voltar a aumentar o gasto público. Ficamos 6 anos, aumentamos o gasto público em 3,5% em termos reais, contando os extratetos. Né? Se tirar o extrateto, o gasto público desse ano de 2022 é 1% menor do que o de 21. Desculpa, não precisa nem tirar. Se tirarmos o Campo de Marte e a transferência do governo federal dos recursos da Eletrobras, com a PEC Kamikaze, esse ano você está gastando 1% a menos do que no ano passado. Você quer aumentar o gasto de 7% a 8% a mais no ano que vem, né? Nesse ambiente que nós estamos descrevendo aqui. Então, nós aqui, acho que a gente tem ainda... Vai ter muita volatilidade, né? Quem acorda cedo assim, para fazer exercício, tal, que eu também gosto de... Não 5h30, né? Mas eu também acordo cedo. Né? Vai ficar exausto. Vai ser um período exaustivo. 5h30 é um exagero também, né? Poxa, mas tá certo também, de acordar cedo e fazer exercício, mas concordo. Eu acho que é bom fazer. 5h30 eu acho muito cedo também, mas eu também sou do cara que gosta da manhã. Mas é importante, né, Marcelo? Realmente aí, sim, muito bom, sempre ajuda, né? Inclusive até para tomar decisões, né? No meio do ano que vem, acho que vamos estar todos exaustos aí com tanta alta de juros, volatilidade e tudo mais, e aparentemente todo aquele ambiente positivo, né, que nós tínhamos, né, de economia crescendo, câmbio desvalorizado, a bolsa tende a subir, você tende a cortar o juro, tudo vai subir de preço, isso está se esvaindo muito rapidamente. Exatamente. Marcelo, sempre um prazer. Obrigada pela sua presença aqui nos ajudando, né, a entender pontos importantes do mercado, da economia como um todo. Agradeço sempre o seu tempo. Obrigada pela sua participação. Obrigado a vocês também. Até a próxima. Até mais. Obrigada. Tchau, tchau.